Shalom, boa tarde, Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero ministrar algo na vida de vocês, algo que o Senhor ministrou na minha vida através de uma palavra, através de um devocional um dia desses. E a palavra está em João 13, versículo 2. E a palavra diz assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Você já se sentiu traído por um amigo, por alguém que você amava muito? Quando isso aconteceu, você ficou chocado? Parecia que essa pessoa lhe deu uma facada nas costas ao violar sua confiança e revelar coisas que deveriam ter sido mantidas em segredo entre vocês. Você já ficou espantado com um amigo muito confiável que se tornou muito desleal? Você já parou e se perguntou como no mundo uma pessoa tão querida e íntima pode ser usada tão perversamente pelo diabo para me atacar dessa maneira? É doloroso quando um amigo o trai. É ainda pior quando a pessoa é sua melhor amiga ou alguém que você conhece e quem confia há muitos anos. Traição é algo que tem acontecido às pessoas desde o início dos tempos. É simplesmente um fato que o diabo é mestre em distorcer e arruinar relacionamentos. Ele sabe como atrair as pessoas para situações em que elas acabam se sentindo ofendidas ou feridas. Então ele as convence a cultivarem sua ofensa até que se transforme em conflitos que separem até mesmo o melhor dos amigos ou até mesmo a família. Não se esqueça, Satanás foi expulso do céu por causa da sua singular habilidade em criar confusão, discórdia e contenda. O céu é o ambiente mais perfeito possível. Contudo, naquele ambiente perfeito, maravilhoso, o diabo ainda foi capaz de afetar 1/3 dos anjos. Com as suas injuriosas alegações contra Deus. Anjos que haviam adorado juntos por um longo período de tempo agora se opunham uns aos outros em questões que o diabo havia criado em suas mentes. Isso deveria lhe dizer o quanto o diabo é engenhoso para criar discórdia e conflito. Se o diabo é suficiente persuasivo para fazer isso com anjos, pense quanto mais fácil é para ele enganar pessoas que vivem um ambiente longe de ser perfeito e que lutam diariamente contra as suas próprias imperfeições e autoimagem. Satanás aguarda o momento oportuno em que uma pessoa está cansada, esgotada ou irritada e então espera até alguém fazer algo que essa pessoa não entenda ou discorde. De repente, é como se o diabo disparasse uma seta ardente de raiva diretamente nas emoções da pessoa, em pouco tempo, amargurada. Falta de perdão, divisão e conflitos começam a crescer. Amigos já estiveram lado a lado e se gostavam, agora estão se voltando um contra os outros como rivais hostis ou simplesmente se isolando um dos outros. Já não conversam mais, já não desfrutam mais um da presença do outro, não desfrutam do conhecimento um do outro. Se isso lhe parece familiar, seja encorajado. Essa mesma situação aconteceu a Jesus. Após trabalhar com Judas Iscariotes por 3 anos, o diabo encontrou uma maneira de entrar na alma de Judas, tornando-o tão ressentido com Jesus
a ponto de esse discípulo se tornar seu traidor. Porém, precisamos perguntar o que abriu a porta para que esse engano ocorresse no íntimo de Judas. Em João 13:2, a Bíblia nos dá a revelação muito poderosa sobre o modo de o diabo estabelecer uma base dessas operações na mente da pessoa. Em uma passagem anterior, em João 12, do versículo 3 a 7, Maria levou um alabastro de nardo e derramou aos pés de Jesus, derramou nos pés de Jesus. Judas pensou que o ato de amor dela era um desperdício de dinheiro e argumentou com Jesus sobre isso, porém Jesus disse a Judas para deixar Maria em paz e permitiu que ela continuasse. Depois, João 13, versículo 2 nos diz: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Qual foi o exato momento em que Satanás colocou esse pensamento no coração de Judas? Aparentemente, foi quando Judas ficou ofendido. Quando a gente permite que as ofensas maltratem o nosso coração, a gente começa a viver e fazer coisas que não faria em tempos normais. Parece que quando Judas ficou ofendido com Jesus por causa do nardo, talvez Judas não tenha concordado com a decisão de Jesus, ou talvez não tenha gostado do fato de Jesus lhe haver dito para deixar Maria em paz. Não sei. Seja qual for o motivo, foi naquele momento que eu entendo um momento de desacordo que o diabo entrou e encontrou uma porta aberta para entrar no coração de Judas. Perceba especialmente a frase, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes. A palavra posto no vem da palavra grega balo, que significa introduzir, lançar, empurrar ou jogar. Essa palavra balo transmite a ideia de uma ação muito rápida de introduzir, de empurrar ou jogar algo para frente. Como o lançamento de uma bola, de uma pedra, ou o empuxo para frente de uma faca afiada. É importante essa palavra ter sido usada nesse contexto, porque ela nos diz quão rapidamente o diabo se moveu para introduzir uma semente de traição no coração de Judas. Quando a semente de traição foi introduzida, entrou tão profundamente que transformou Judas, um dos companheiros mais íntimos de Jesus, em um enganador, em um traidor. Judas se tornou um modelo de amigo desleal e infiel. Quando Satanás, por fim, penetrou a mente e as emoções de Judas com essa semente de traição, ele a introduziu com tanta força e rapidez, que ela ficou profundamente cravada ou alojada na alma de Judas. João 13, versículo 2, nós poderíamos, portanto, ter traduzido da seguinte forma: tendo já o diabo empurrado para dentro tendo já o diabo inserido, tendo já o diabo arremessado com força para dentro, tendo o diabo já cravado em... Não há dúvida que a palavra balo significa que o diabo se apoderou rapidamente de uma oportunidade para introduzir uma semente de traição no coração de Judas. Ele estava tão ofendido com Jesus que foi aberta uma janela em seu coração e emoções a fim que
Apenas por um breve momento, ao ver aquela abertura, o diabo moveu como um raio para penetrar na mente e nas emoções de Judas, com o propósito de azedar um longo relacionamento e transformar um amigo de confiança em um traidor. Judas foi usado como instrumento de Satanás porque permitiu que o inimigo abrisse uma brecha entre ele e Jesus. Em vez de perdoar o desacordo e esquecê-lo, Judas deixou a questão tomar vulto em sua mente. Algo tão desproporcionado que o diabo conseguiu usar a ofensa para atraí-lo para o extremo ato de deslealdade. Por Judas não ter mantido seus pensamentos cativos, o diabo conseguiu envenenar seu modo de ver Jesus. Então, isso levou a um efeito desastroso no relacionamento de Judas com Jesus. É importante você aprender a reconhecer aqueles momentos em que o diabo tenta introduzir uma semente de divisão no seu coração. Ele quer abrir uma brecha entre você e as pessoas a quem você ama. Em vez de deixá-lo seguir adiante com essa tática maligna, decida resistir a toda tentação de ficar irritado, de ficar ofendido, de ficar magoado, de ficar triste. Resistindo a esses pensamentos, você pode se opor ao diabo e proteger os seus relacionamentos. Aprenda com o exemplo de Judas Iscariotes. Determine que você nunca permitirá que qualquer problema se avolume ao ponto de transformá-lo em um amigo desleal, mentiroso e traidor. E se nesse momento você estiver sofrendo porque alguém recentemente o traiu, o feriu, escolha o caminho do perdão. Lembre-se de que o que você semeia é o que você colhe. Se semear perdão agora, receberá perdão dos outros quando você precisar dele no futuro. É tempo da gente parar e olhar para as coisas que a gente tem dito, para as coisas que a gente tem feito, da forma que a gente tem interpretado as coisas que vêm e chegam até nós. É tempo da gente limpar nosso coração. É tempo de pedir perdão e é tempo de perdoar. Essa mensagem mexeu muito comigo porque há pouco tempo eu tive um conflito com algumas pessoas. Eu passei por uns momentos como esse, onde eu deixei aquilo se avomular no meu coração. Eu não conseguia nem mesmo falar com certas pessoas, nem mesmo para dizer bom dia, abençoa o teu dia, tenha um dia maravilhoso, porque eu fiquei triste, porque eu fiquei magoado, porque eu permiti que a mágoa se alojasse no meu coração. Eu permiti que o diabo cravasse algo dentro de mim. Eu permiti que o diabo pudesse fazer o que ele mais sabe fazer na minha própria vida. Eu cheguei ao ponto de entregar as minhas emoções para ele. Eu cheguei ao ponto de, sem perceber, simplesmente deixar que as coisas acontecessem na minha vida sem que eu fizesse mais as escolhas. Eu fiz uma escolha de aceitar uma ofensa. Eu fiz uma escolha de simplesmente deixar que algo que não veio do Senhor entrasse no meu coração.
E hoje eu estou aqui, eu peço perdão para essas pessoas. Eu peço perdão para cada um deles. Eu peço que eles me perdoem pela minha ausência, por causa da minha dor que na verdade não era minha. Porque se não foi Deus que colocou, não pertence a mim. Se foi Satanás que colocou essa dor, então que volte para lá. Hoje eu estou com o coração limpo, eu estou com o coração tranquilo, porque o Senhor ministrou no meu coração. Se eu estou chorando, não é pelo que aconteceu. Se eu estou chorando nesse momento, é porque o Espírito Santo está me levando ao arrependimento pela minha escolha. E é por isso que eu ministro essa palavra hoje. Para que da mesma forma que Deus trabalhou o perdão, trabalhe também no teu coração. E eu quero fazer uma oração e te convido a orar, a concordar, a discordar, a ser você. Porque a gente precisa respeitar a opinião de cada um. A gente precisa aprender a respeitar os pensamentos alheios. A gente não pode simplesmente se achegar das pessoas e querer que elas pensem como a gente. Por isso eu oro agora, Pai. Pai maravilhoso, todo-poderoso, papaizinho, papai amado. Senhor, perdoa-me pelos meus tempos e pelo tempo que eu permiti que o diabo abrisse uma brecha entre mim e as pessoas que tu colocasse na minha vida. Me perdoa, Pai, pela brecha que eu abri para que houvesse um rompimento num relacionamento tão lindo entre eu e pessoas que eu amo, Pai, e que eu amo muito, Pai. Pai, ajuda-me a ir até elas e pedir perdão, como já estou fazendo nesse momento, porque o Senhor me tocou e o Senhor me trouxe essa condição de falar e de pôr para fora tudo que o Senhor ministrou no meu coração, Pai. Ajuda-me também a conceder paciência, perdão, amor a outras pessoas que me fizeram mal ou virão a fazê-la no futuro. Quero que o diabo nunca comande as minhas emoções, papai. Eu quero, Pai, que as minhas emoções sejam comandadas por Ti. Eu quero que meus pensamentos sejam comandados apenas pelo Senhor, papai. Então, papai, eu estou te pedindo que Tu me ajudes a pensar com clareza e saber reconhecer os momentos em que o diabo tenta me indispor e arruinar os meus relacionamentos. Assim, Pai, eu oro no poderoso nome de Jesus. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Pai, eu também, nesse momento, Pai, confesso que a minha mente é livre de ofensa e livre de falta de perdão e livre de conflitos, Pai. A minha mente é livre de tudo isso. As minhas emoções são livres de todas essas armadilhas na minha vida, Pai. Por eu andar em misericórdia e perdão, o diabo não tem entrada, não tem janela, não tem porta aberta para a minha mente e para as minhas emoções. O Espírito de Deus domina os meus pensamentos, domina a minha alma, domina o meu ser e me ajuda a ver as coisas muito claramente. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar 3 itens para você, para que você reflita nesse tempo de
de ministração, de perdão que Deus está estabelecendo na nossa vida hoje. Sabe, muitas coisas têm sido publicadas num tempo como esse, um tempo de quarentena, um tempo de pandemia, um tempo de conflitos. Existem muitos conflitos políticos, existem muitos conflitos pessoais, existem muitas discussões por causa de uma pandemia, existe muito sim ou não, muito contradiz, outros, sabe, é tanta discordância. E na verdade a gente tem que olhar para o outro com amor, a gente tem que respeitar o pensamento de cada um. Então eu deixo para você pensar. Você já percebeu o momento em que o diabo estava tentando plantar uma semente de discórdia em sua alma contra alguém que você ama muito? Pensa nisso. Peça perdão. Peça perdão a Deus. Se tiver que ir até a pessoa, vá até a pessoa e peça perdão. 2. Você sabia que enfrentava uma escolha que poderia ignorar o que a pessoa havia feito para ofendê-lo, ou poderia deixar a ofensa se alojar no fundo da sua alma? Que tudo isso é uma escolha, é algo que você decide, e você decidiu que isso entrasse no seu coração. Peça perdão. Deus hoje te chama para perdoar. Você deixou o diabo separar você e aquela pessoa que amava, ou foi vitorioso decidindo que não permitiria que o diabo rompesse um longo relacionamento tão importante? O que você tem escolhido para a tua vida? O que você tem decidido na tua vida nesses momentos onde conflitos têm batido na tua porta? Eu escolhi perdoar e pedi perdão. Eu escolhi amar e a seguir ao meu Senhor. Eu escolhi obedecer ao Pai. Eu escolhi viver o melhor de Deus para a minha vida. Eu escolhi os relacionamentos que Deus preparou para a minha vida. E eu não abro mão de nenhum relacionamento que o Senhor preparou para que eu tivesse. Eu amo cada pessoa que tem se relacionado comigo e amo todas por igual. Tenho intimidade diferente com cada uma delas, mas eu tenho o mesmo amor, o mesmo respeito e a mesma honra por cada uma. Por isso que, se eu te ofendi, se eu te machuquei, não se afasta de mim, porque eu te amo. Um grande beijo. Eu te abençoo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Beijo.